Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI do programa Eclésia. Está começando para todo o Brasil mais uma edição do nosso programa. O programa Eclésia, nesse momento aqui na grade da nossa programação, nós discutimos diversos assuntos relacionados às belezas, às riquezas da fé católica. E olha, tem muita beleza, muita riqueza para a gente conversar. Toda vez que a gente olha um recorte da teologia, um recorte da história da igreja, ou de uma passagem da vida dos santos, enfim. Quando a gente olha para essas belezas, dá vontade mesmo de aprender, de aprofundar. E é isso que de alguma forma a gente tenta fazer aqui no programa Eclésia. Conversar sobre essas belezas para que você possa, de repente, conhecer e depois ter condições de procurar outras fontes, livros e tudo mais, para, quem sabe, aprofundar nesses assuntos que de vez em quando a gente levanta, né? Apresenta aqui no programa Eclésia para vocês. E hoje, no programa Eclésia, esse é o nosso objetivo, né? Nós vamos conversar sobre um assunto bonito, rico, antigo na igreja, né? Mas que não é tão conhecido assim por todos os católicos do mundo inteiro, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre um tipo, né? De riqueza, de beleza oriental. Vamos falar sobre os bizantinos católicos, né? As riquezas relacionadas aos bizantinos católicos. Você já vai entender na sequência quem são os bizantinos católicos. E algumas discussões no dia a dia desses bizantinos católicos ao longo dos séculos, né, que acaba sendo uma riqueza extraordinária quando a gente olha e entende essas discussões desses bizantinos para o amadurecimento, o crescimento e o entendimento da fé católica, da fé cristã, né, enraizada no Ocidente e no Oriente, mas a gente obviamente estamos dizendo da mesma fé, né, das mesmas realidades, das mesmas belezas de nosso Senhor Jesus Cristo, que uma vez por todas morreu por nós, né? E que, obviamente, nós vivemos essas belezas, esses mistérios dentro da Igreja Católica. Nós vamos receber hoje pela primeira vez com alegria o professor Rafael, que está aqui do meu lado, né? O professor Rafael é missionário da Aliança de Misericórdia, né? É um estudioso, né? Os estudos dele são tão interessantes, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tanta coisa legal que ele já estudou e veio passar um pouquinho a experiência desses estudos aqui para a gente. Ele tem mestrado em filosofia, tem mestrado em teologia, estudou na Itália, está fazendo seu doutorado. Olha, é um currículo grande, né? Mas a gente vai entender um pouquinho dessa história no decorrer da conversa. Deixa eu dar as boas-vindas a ele. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no programa Eclésia. Boa noite, muito obrigado. É muita alegria estar aqui com você hoje. Bom, parte dos estudos do professor Rafael, né, está relacionado a uma dessas belezas que a gente estava dizendo, que é o tema do programa de hoje, né? Vamos falar sobre os bizantinos. Mas logo de início, logo de cara, professor, ajuda a gente a entender, ou quem de repente não está familiarizado com isso, né? Quem são os bizantinos católicos? Dá uma orientada e uma posicionada assim para a gente na história também. Antes de mais nada, nós temos que entender que os bizantinos católicos são católicos, né? E eles bebem da tradição do Oriente cristão, né? E nós temos que entender aí, depois você vai também me ajudar nisso, dizer aí sobre toda a cultura e ao mesmo tempo toda a tradição cristã oriental. Muitas vezes nós, sobretudo que nós moramos aqui no Brasil e no Ocidente, nós temos como referência a igreja ligada ao Papa, diretamente ligada ao Papa, romana, Vaticano, né? Mas nós temos os cristãos aí de tradição oriental, que são os nossos irmãos ortodoxos, e nós temos também os nossos irmãos unidos a Roma, em comunhão plena com o Papa, que também aí entra aqui os nossos irmãos bizantinos. Os cristãos bizantinos, os católicos bizantinos, eles nascem dentro do Império de Bizâncio, né, e vão beber aí de uma tradição milenar, através dos padres capadócios e gregos. De um modo especial, nós podemos dizer que o pai da teologia bizantina, né, é o próprio grande Pseudo Dionísio, que depois vamos ter aí também São Máximo Confessor e tantos outros, né. Como nós dizíamos antes de começar, tem tantas coisas para falar deles que num programa é muito pouco. Então, é verdade. São católicos, são nossos irmãos. Bom, a gente já em outras oportunidades, né, quem acompanha a Eclésia vai se lembrar, nós já fizemos aqui o seguinte caminho, né? Depois que tudo aconteceu lá em Jerusalém, né, o cristianismo estava presente lá, obviamente nosso Senhor Jesus Cristo morreu em Jerusalém. Os apóstolos começaram a se espalhar para viver a sua missão enquanto apóstolos. Então, Antioquia, por exemplo, na Síria, vamos dizer assim, um segundo ponto após Jerusalém, onde esses cristãos se reuniram, se organizaram e começaram a viver a sua fé. Agora, não foi só nessas duas cidades, Jerusalém e Antioquia. Nós temos Alexandria, no Egito, Constantinopla, né, que é a atual Istambul, que é justamente Bizâncio.
Antigamente se chamava Bizâncio, depois ficou conhecido como Constantinopla, e atualmente é Istambul, na Turquia. E, obviamente, Roma. Né? Então, as 5 grandes, a pentarquia, né? 5 sedes de governo da Igreja primitiva. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais dessa tradição bizantina, portanto, de Bizâncio. Sim. Também, já, em outras ocasiões, já mostramos aqui, mas não custa nada lembrar, né? Entre os orientais católicos, vamos lembrar, a Igreja Católica ela é constituída por 24 igrejas de direito próprio. O ramo latino é o mais numeroso, mas tem 23 tradições orientais dentro da Igreja, todas elas ligadas ao Santo Padre, o Papa. Dessas 23 tradições orientais, né, boa parte dessas tradições são bizantinas. Os melquitas, por exemplo, os ucranianos, que aliás os ucranianos são dessas tradições orientais, é a igreja mais numerosa. Né? Você está vendo inclusive a imagem do arcebispo maior dos ucranianos, né? Também do patriarca melquita, né? Dom José Ábice, enfim, para a gente lembrar um pouco dessas tradições. Veja aí outras imagens de outras tradições bizantinas na igreja. Então o assunto é longo, mas para a gente se localizar. Há entre os bizantinos cardeais, bispos, sacerdotes, diáconos religiosos, como em toda a igreja, guardando as suas respectivas tradições. E que tradições são essas? É o que a gente vai conhecer um pouquinho agora, tá certo? Por exemplo, uma maneira, professor, eu acho da gente entender um pouco dessas belezas, dessas riquezas, eu vou fazer direto essa pergunta, para a gente aproveitar, inclusive, bem o nosso tempo. Sim. Né? Existe uma maneira específica, né, do católico bizantino. Eu estou dizendo aqui do católico, mas você já explicou, não Sim. vale essa ressalva. Há também os ortodoxos, né, bizantinos. Os ortodoxos, né, aqueles que, principalmente a partir do grande cisma do Oriente, lá no ano 1054, se separaram da comunhão com o Santo Padre e o Papa, mas guardaram essas tradições que são as mesmas, porque a gente está falando de um período bem anterior a essa divisão na igreja, que já aconteceu há muitos anos, lá em 1054. Então, obviamente, essas tradições, elas estão presentes tanto em ramo católico, os católicos bizantinos, também entre os ortodoxos. Mas para a gente entender, o cristão bizantino, ele tem uma maneira específica de entender, por exemplo, o conceito de salvação de Nosso Senhor Jesus Cristo por toda a humanidade? Tem, e tem uma beleza nisso que você entra dentro daquilo que é a teologia mística, né? É interessante que para o bizantino e também para um autor que é o que eu estudei, São Nicola Cabasilas. São Nicola Cabasilas. Esse é um autor que você estudou? É um santo bizantino, muito estudado hoje na nossa atualidade. O Papa Bento XVI chegou a dizer que Nicola Cabasilas foi um padre ausente no Concílio Vaticano II. Olha que interessante. Repete o nome dele, porque para ficar bem claro. Nicola Cabasilas. Está aí a imagem do Nicola Cabasilas. Ele não era padre, né? Leigo, não é isso? Leigo, ele foi um grande homem. Ele nasceu em Tessalônica, na Grécia, em 1320. E esse homem, naquele tempo, né, um grande catedrático, foi matemático, teólogo, filósofo. E foi comandado pelo seu tio, Nilo Cabasilas, que era, né, um metropolita de Tessalônica, para estudar em Constantinopla. Chegando em Constantinopla, se tornou o primeiro-ministro do imperador João Cantacuzeno. E ali esse homem começou a não somente tratar da parte política do império, mas ele dedicava o seu tempo a poder fazer grandes tratados teológicos. Certo. Para Nicola Cabasilas, por exemplo, né, pegando ele como hoje referência na teologia bizantina, ele é considerado aquele que fez a síntese da teologia bizantina antes dele. Então, anterior a ele, como nós vamos pegar, por exemplo, aqui com ele, contemporâneo, nós temos Gregório Palamas, nós temos o próprio Nilo Cabasilas, que era o seu tio, que beberam de São Máximo Confessor, que por sua vez também de João Damasceno e também de Pseu Dionísio. O que especificamente, através dos estudos que tive, isso foi no meu mestrado, né, hoje eu estudo doutorado em outro autor também, que tem também uma tradição, vamos dizer assim, a tradição ortodoxa russa, certo. Mas sabemos que os russos, eles beberam e vieram também, a maioria deles, da realidade bizantina, certo. Que é o Sergei Bulgakov. Mas, Cabasilas, ele explicando, por exemplo, o conceito de salvação à luz do pensamento de São Máximo Confessor, vai explicar para nós que a salvação ela aconteceu em 2 etapas. Em 2 etapas? 2 etapas. Conta pra gente que maneira a gente pode entender tudo isso e quais são essas 2 etapas? Primeira coisa, nós temos que entender que Deus, na sua imanência, é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus unitrino, né, o que faz com que as 3 pessoas divinas, esse é o princípio básico da teologia trinitária,
Por que que nós professamos um Deus unitrino e aí entra toda a confusão e até mesmo um grande mistério de poder entender como três pessoas é um só Deus? Bom, as pessoas divinas, as hipóstases trinitárias, elas têm a sua característica. O Pai é Pai, não é Certo. Filho, e assim por diante. Mas existe um ponto em comum em unidade entre eles, que é a divindade. Certo. Então, nós podemos dizer que, de alguma forma, pegando mais um pouco a mentalidade nossa ocidental, que Deus em si mesmo se basta. De alguma forma, sim. Mas para o mundo oriental, não. Por quê? Porque quem ama, quem é amor, é movimento. Então, o que acontece? Deus, ao criar alguém diferente de si mesmo, eu digo diferente na natureza, Certo. a physis, né? No conceito de physis em grego. Ele cria uma criatura diferente, que é o homem e os anjos, entra em relação, porque Deus é relação, e ele, ao transbordar de si mesmo, já acontece uma salvação daquilo que ainda não tinha, que é a criação do Eric, a criação do Rafael. Eu sou chamado a me relacionar com alguém que é muito infinitamente maior do que eu. Então, na criação acontece a primeira, vamos dizer assim, a primeira criação, que é um termo técnico que eles vão usar, e a segunda criação. Então, acontece a primeira salvação a partir do momento em que Deus cria o homem no paraíso para que ele seja ícone do ícone. Imagem da imagem. Imagem da imagem. E esse conceito é importantíssimo no mundo bizantino. Porque quando nós, por exemplo, pensamos em imagem e semelhança, nós usamos muito isso desde a catequese, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se você perguntar para um bizantino, vamos perguntar para o São Máximo Confessor. São Máximo Confessor, eu sou imagem e semelhança de Deus? Ele vai dizer para você sim, você é reflexo da imagem de alguma forma. Você é imagem da imagem. Por quê? Quem é a verdadeira imagem de Deus? Aí o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Ao mesmo tempo, ele é aquele que, quando Filipe, por exemplo, vai perguntar para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus fala, por que você quer que eu mostre o Pai para você? Quem me vê o Pai. Então, ele manifesta aquele que estava escondido em si mesmo, né? Jesus, ele é a manifestação do Pai. Portanto, para os bizantinos, se nós pudermos dizer assim, sobre criação, nós temos que relacionar ao primeiro homem e à primeira mulher, Adão e Eva. Deus, ao criar Adão e Eva, a imagem e semelhança, a concepção então desses irmãos é muito linda e poética e mística ao mesmo tempo, Certo. que é essa ideia. Deus, ao criar Adão, o criou à imagem da imagem. Ele, o arquétipo, né? O modelo do filho, do ser humano não é Adão, o meu modelo e o teu modelo não é Adão, é o próprio Cristo. Nós tendemos a ele. Então, dentro disso, já na primeira criação, acontece uma salvação do quê? Da simples criação, de uma criação, vamos dizer assim, fechada, agora aberta para se tornar cada vez mais parecido com a verdadeira imagem. Então, de alguma forma, Jesus, o verbo, o Logos de Deus, ele é a essência da minha vida. E aí você tem em Santo Agostinho uma frase muito conhecida que Agostinho vai beber, quando Agostinho diz que Deus é mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Que bonito isso. Por quê? E que relação bonita. Porque como o peixe vive na água, um exemplo, muito bobo. Certo. O peixe, se você colocar ele na água, ele vive. Se tirar ele da água, ele morre. Então, o que é mais íntimo do peixe? A água ou as suas escamas? A água. Então, o que faz com que o peixe, o que faz com que você esteja aqui ainda em pé, respirando nesse tempo de pandemia? Que você consegue colocar dentro dos seus pulmões. Então, a ideia é essa. Essa essência da minha vida que me faz ter a vida em si, né? Que faz com que a bio se torne Zoé, é justamente o Cristo. Então, no paraíso, Adão foi criado para se assemelhar a Jesus. Então vamos lá, maravilhosa a sua explicação aí. Eu vou tentar traduzir, você me corrija, por favor, se eu estiver errado. Quando o entendimento desses bizantinos, principalmente citando São Máximo Confessor, você usou essa expressão, né? Se alguém perguntasse para ele, você é a imagem e semelhança de Deus? Uma outra maneira de dizer essa resposta, sim, porém a plenitude dessa imagem é o próprio Cristo. Exato. E uma vez que nós, inseridos pelo batismo nesse próprio Cristo, somos imagem da imagem. É certo pensar por aí? É isso mesmo. Que bonito. Reflexo.
Que bonito. Isso é muito profundo, muito belo. Muito forte. Muito bonito. E essa ideia desse conceito, você que falou no final do conceito justamente de vida, né? Sim. Seja do ponto de vista biológico, né? A vida do respeito à existência, respirar e tudo mais, ou o conceito de Zoé. Você usou essa expressão Zoé. Exato. Como é que... Explica pra gente, o que é esse conceito de vida chamada Zoé? Qual é a diferença dessa para a biológica? E é isso que é interessante também na teologia bizantina, que se você não conseguir entender esse conceito, você entra um pouco em pano na tua cabeça. Então nos ajude, por favor. Porque assim, a pergunta o homem foi criado para a vida eterna. Certo. Né? A um certo momento, Adão cai. A queda, o conceito de pecado, né, harmatia, que é mais queda e enfermidade. Quando você olha essa questão da vida biológica, né, então Deus ele cria Adão biologicamente, coloca nele a centelha divina, o sopro divino dentro dele. Então é o sopro que faz Adão ser o Adão perfeito, o Adão levado à perfeição. Se fosse só bios, ele morreria e acabou. Mas Deus ele chama, todo homem é chamado, você é chamado a não simplesmente viver nessa vida, os seus 70 anos, que é a vida biológica, né? O Rafael que chegou aqui para gravar esse programa, para estar aqui ao vivo com vocês, não é a mesma pessoa que saiu de casa, porque já passou o tempo. Então a minha vida biológica ela vai deixando para trás um pouco de mim. Certo. Mas eu fui criado tendendo a uma vida que não passa. O conceito Zoé no mundo grego, sobretudo em São João, é a vida eterna, é a vida plena, é a vida que se manifestou, que é o próprio Cristo, mas ao mesmo tempo é a vida dele em nós. Então, se você perguntasse de novo para Máximo Confessor, para Cabasilas, eu sou imagem e semelhança de Deus, ele vai dizer, sim, você é imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo. Então, é muito mais profundo ainda, porque a um certo momento eu tinha que caminhar, como que caminhar para parecer a Ele, para me assemelhar a Ele ainda mais. Mas ao cair, ao perder o rumo, ao desviar, a ideia de pecado também é errar o alvo, né? E aí eu quero falar um pouco sobre esse conceito, porque é importantíssimo entender o conceito de pecado para eles nesse sentido. Certo. Cristo então vem nos salvar, Ele dá o primeiro passo. Por que eu dizia que são duas salvações, ou a primeira e a segunda criação? A primeira criação é o que aconteceu com Adão. Adão foi criado para o Cristo. Mas ao cair, ao desviar a rota, o Cristo que de alguma forma o esperava, vem até ele. Então a segunda criação é maior e mais perfeita que a primeira. E eu te explico por que depois. Não, acho belíssimo. Guarda que você vai explicar já. A gente está aprendendo muita coisa interessante. Nós estamos conversando no programa de hoje, né, sobre as belezas do Oriente, especialmente sobre os católicos bizantinos e o ponto de vista do entendimento, da teologia, do dia a dia, da maneira de encarar os mesmos mistérios, né, da nossa salvação. Se a gente pegar o credo professado pelos bizantinos, é o mesmo de toda a igreja. Nós não estamos falando de outras verdades de fé, é o mesmo, não é uma fé apostólica, né? Uma fé católica, né? Porém guardando as tradições, as discussões que ao longo dos séculos, especialmente a partir de Constantinopla, né? Exato. Constantinopla e Bizâncio, nós estamos falando da mesma cidade, atual Istambul, na Turquia, que deu tanta riqueza para a igreja, tanta riqueza, como um pouco a gente está conversando aqui sobre esses conceitos. Vou pedir na sequência para você explicar o conceito de pecado, né? Entendendo um pouco mais essa ideia das duas salvações, né? Que é interessantíssimo. Mas como um parênteses aqui, apesar que tem tudo a ver, é muito comum, né, quando a gente olha para a tradição bizantina, primeiro que nós usamos a expressão aqui ícone do ícone, né? Entre os bizantinos, nós temos os ícones, né? Mostra pra gente aí, diretor, algum ícone bizantino. Olha esse, por exemplo, ó, bonito, da Mãe de Deus, belíssimo, né? Theotokos, Mãe de Deus. Esse conceito grego presente, obviamente, desde da igreja primitiva, enfim. E temos esse outro ícone, o chamado Pantocrator, né, que ao pé da letra significa aquele que governa, né, que é um ícone muito divulgado, muito relacionado a essa tradição bizantina. Exato. Né? Que, aliás, é belíssimo. Né? Aqui mesmo, nos estudos da Rede Século XXI, nós temos um ícone desse Pantocrator, é muito belo. Nessa ideia do Cristo que tudo governa,
está presente de maneira implícita também essa ideia anterior, que se é nele que tudo governa, se é nele que tudo acontece, se é nele que acontece a imagem e semelhança, é só à medida que eu me aprofundar nele que eu posso verdadeiramente ser o ícone do ícone? Exatamente. É só quando eu tenho ele como a referência da minha vida e o centro da minha vida, é que tudo faz sentido, até a minha própria existência. Se você parar para pensar, por exemplo, aquilo que Jesus fez, nós celebramos na Páscoa a paixão e morte e ressurreição, o mistério pascal de Nosso Senhor. Cristo que assume a nossa natureza, assume a nossa vida, assume tudo isso. Deus que assume algo que Ele criou e se torna criatura, né? Quando nós vemos, por exemplo, né, que os bizantinos usaram muito a homilia uma homilia do Sábado Santo desconhecida, do quarto século mais ou menos, onde fala da descida da mansão dos mortos, do Cristo à mansão dos mortos, encontrando Adão todo desfigurado, ele diz, olha para mim, olha para o meu rosto. Você foi criado à minha imagem, mas o meu rosto foi desfigurado para que você tomasse de volta a imagem perdida. Depois de tudo aquilo que Adão fez, realizou com suas próprias mãos, né, voluntariamente, e ali abandonou o paraíso, o que nós temos por primeiro? E aqui quem vai ensinar isso para nós é Gregório Palamas, que existiu uma veste que Deus fez no paraíso, e aí isso está no capítulo 3 de Gênesis, antes de Adão sair, Deus veste o homem e a mulher com peles de animais. Esse revestir com essa pele de animal, para os padres, e eu estou pegando aqui de uma forma especial Dídimo Cego, vai falar disso para nós, Clemente de Alexandria vai dizer isso para nós, que aquelas vestes era a representação das vestes do Cordeiro. Deus não deixa Adão sair nu para fora do paraíso, fazendo com que o primeiro sacrifício que aconteceu foi dentro do paraíso. É por isso que na carta aos Hebreus fala que Cristo, de alguma forma, também se sacrificou, se entregou antes da criação do mundo. O Cordeiro que foi imolado antes da criação do mundo. Por quê? Porque Cristo, ao criar o homem, porque também nós somos criados pelo Verbo, não foi só Deus Pai que criou o homem. A criação ela é trinitária. É por vontade do Pai, através da sua palavra, que é o Verbo, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. E através do seu Espírito, que leva ao coração a vida, Ele é o Senhor que dá a vida. Então é muito claro para os bizantinos que a criação do homem é uma criação trinitária. É a participação da Trindade ali no paraíso. Então, lembrando que a narrativa de Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, sempre no singular. Faça-se a luz. Exatamente. E assim foi feito tudo no singular. Na hora do homem, façamos. Está lá no plural, você pode perceber na sua Bíblia. Exato. Façamos, para ressaltar essa criação trinitária. E ainda um outro ponto aqui, obviamente, dessa mística com Adão, o próprio Abel, né, e o seu assassinato, é justamente uma pré-figuração do próprio Cristo. Exato. Desse Cristo sofredor, né, que eternamente, obviamente sempre existiu, mas que na encarnação, no tempo e na história, vai entrar nesse nosso mundo, pisar o nosso chão, né, como você estava muito bem explicando, né, revestir da nossa humanidade, né, e viver todas essas maravilhas, esses mistérios que a gente renova todo ano na Semana Santa. Exatamente. Né? Que profundo isso, que bonito. Eu dizia que a segunda criação ela é mais profunda do que a primeira nesse sentido, porque isso quem diz são eles, Cabasilas diz isso de um modo muito bonito, porque olha só, ao dizer isso, ao comentar sobre o mistério eucarístico, no livro A Vida em Cristo, que é um livro que ele escreveu, a sua maior obra, onde ele cita os três sacramentos, né, de iniciação, o batismo, a Eucaristia e o Crisma, ele vai dizer o seguinte, que se na primeira criação Deus criou o homem do barro, do pó da terra, na segunda criação ele criou o homem do corpo do seu filho na cruz. Então, qual é a segunda criação? O batismo. Você que foi batizado, você é uma nova criatura. Você existiu antes, existe sim já a graça na criação em si, porque nós somos chamados de alguma forma. Essa criação, o intelecto, né, a infusão, a tendência natural do homem, a pessoa ateia. Até quem não conhece Deus, naturalmente, ela busca algo transcendente assim. É verdade. Então, aqui está o fato da primeira criação. O homem, ele naturalmente tende a buscar a Deus. Você vai ver isso em todas as culturas. Na segunda criação,
já não é algo mais feito de uma matéria exterior, mas dentro de Deus. Nós somos mergulhados no batismo, alimentados de Deus, feitos com Ele, para Ele, nele. Aquela aspiração natural, né, que nós temos para esse transcendente, para o sagrado, né, esse desejo, não mais será uma mera aspiração. Nós seremos verdadeiramente inseridos nessa realidade. Dentro dele. Dentro dele, do próprio Cristo. Exato. Que profundo a gente olhar para o batismo dessa maneira, né? Que profundo. Eu gosto muito da liturgia eucarística quinta aqui do Brasil, é a nossa anáfora nossa, né? Certo. Estudando um pouco sobre a parte onde nós respondemos, né? Não somente... Foi por causa do brasileiro, gente, vocês não sabiam disso, mas eu estou dando uma fugida aqui na parte da liturgia, favor. Só para explicar a beleza disso tudo. Certo. Por exemplo, nas línguas lusófonas, que são as línguas que falam português, Portugal, Angola, enfim, o português do Brasil, quando na resposta eucarística, né, nas chamadas que o padre faz, o Senhor esteja convosco, na liturgia europeia, por exemplo, a maioria se responde com ele o seu espírito. Por causa de alguns problemas que aconteceram na África e também no Brasil, por algumas interpretações erradas, foi colocado, ele está no meio de nós. E depois, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. É a nossa resposta nas respostas eucarísticas, das orações eucarísticas no mundo português. Certo. Por quê? Essa indicação, esse indicativo que está em. Para explicar isso, né? Que nós, quando recebemos, e isso é muito claro, o corpo de Jesus, quando nós vivemos a Eucaristia, quando nós vivemos a vida sacramental, a nossa vida é inserida nele. Aí a gente fala com Paulo, né? Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ao mesmo tempo, a nossa vida está escondida nele. Então, ir à missa, participar do sacramento da Eucaristia, comungar Jesus, viver a vida cristã, para os bizantinos, como para nós católicos, é viver em Deus. E Deus vive em nós. O céu nada mais é do que a relação trinitária na sua plenitude, onde o homem participa de um modo pleno, vivendo em Deus e Deus em nós. Que maravilha, que bonito. Só para ficar claro, se você de repente pegou a conversa aqui no meio, né, que o professor acabou de usar essa expressão para os bizantinos e nós católicos, lembrando, nós temos os bizantinos católicos, estamos falando dessas maravilhas, principalmente num período antigo, onde todos os bizantinos eram católicos, né? Porém, a partir de 1054, com o grande cisma do Oriente, né, é famosa essa história, houve uma separação justamente na igreja, né, de Constantinopla, por razões muito mais de pastoral, política e em menor grau de importância teológicas, mas também por razões teológicas. Houve então um cisma, separou com a autoridade do Papa, né, termina somente no bispo, não tem mais uma relação de hierarquia com o Papa, e entre esses ortodoxos também se mantém a tradição bizantina. Então nós temos hoje os bizantinos ortodoxos e os bizantinos católicos. Mas, especialmente nesses grandes santos que aqui estão sendo citados, a gente está falando de um período onde essa divisão ainda não aconteceu, não tinha acontecido. Então a gente está dizendo, obviamente, dos cristãos bizantinos, que há hoje no mundo ortodoxos e católicos, mas há muitos, né, católicos bizantinos até hoje. Inclusive, eu falei aqui no começo, mas vale repetir, dentro das tradições orientais católicas, que são 23 igrejas, num total de 24 que compõem toda a igreja católica, a maioria desses ritos, né, estão inseridos na tradição bizantina. Né? Olha só, imagina, né, existe 24 igrejas que compõem a igreja católica. O ramo latino é a maior parte, 23 orientais. Nós estamos dizendo que a maioria dessas tradições estão inseridas nessa tradição bizantina. Não do ponto de vista numérico, porque a quantidade de católicos latinos no mundo é muito grande. Né? Cerca de 97%, 98% dos católicos no mundo todo são latinos. Mas entre os 3% que restaram, né, nós estamos dizendo ali que tem muitos bizantinos presentes. Do ponto de vista numérico é menor, mas do ponto de vista de quantidade de igreja é maior. Olha só que interessante, né? A gente está falando então de uma coisa muito rica, muito bela, aprendendo aqui com o professor Rafael essas belezas. A gente vai para o intervalo, na volta vamos querer entender um pouco mais essa riqueza, essas belezas que você tem conversado para a gente, né? E tem também a ideia de tudo isso, seja para o pecado, seja para a visão da própria existência do ser humano, mas o homem em si, né? O católico bizantino, ele entende a função e a missão desse homem de maneira diferente do resto de toda a igreja? Você explica para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já
com mais conversa boa sobre os bizantinos católicos. Até já. Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre o Oriente Católico, os bizantinos católicos, especialmente sobre as belezas, né, a contribuição das discussões das verdades de fé, né, que são as mesmas para toda a igreja, o mesmo credo, a mesma fé, um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, um só Papa, né, graças a Deus, né, uma só unidade, porém, do desenvolvimento, a maneira de entender esses mistérios da fé ao longo dos séculos, as riquezas, né, dessa tradição bizantina, né, que colaborou e colabora tanto, né, para toda a igreja, à medida que a gente olha para esses grandes autores, esses grandes santos entre os bizantinos. O professor Rafael, né, o professor Rafael Ferreira de Brito, né, que está aqui conosco nos ajudando, é um estudioso desse assunto, né? Ele fez tanto filosofia quanto teologia, inclusive mestrado nessas áreas, continua fazendo outros doutorados, pois continua sendo um grande pesquisador desses assuntos. Debruçou, né, boa parte dos seus estudos sobre esses bizantinos e sobre um autor específico que é o Cabasilas. O Cabasilas, como é que é o primeiro nome dele mesmo? Nicolau Cabasilas. Nicolau Cabasilas. Ele nasceu onde mesmo? Ele nasceu em Tessalônica, em 1320, na Grécia. Certo. E a colaboração dele, dentro do que a gente está conversando aqui, é uma colaboração riquíssima. Riquíssima. Né? No primeiro bloco, se você perdeu, corre lá depois para o YouTube da Rede Século XXI ou para o site da Rede Século XXI, onde nossos programas estão sempre disponíveis, para você rever o primeiro bloco, que é muito rico, muito interessante. Mas, só para ficar claro, a discussão, os ensinamentos, a maneira de encarar essas belezas, né, da fé, principalmente em Cabasilas, tivemos uma influência, inclusive, diretamente no próprio Concílio de Trento, Exato. No que diz respeito a uma parte específica da Santa Missa. Explica isso para a gente, professor. Sim, no Concílio de Trento, Cabasilas, ele foi citado, um livro, né, uma obra dele que chama Comentário à Divina Liturgia, onde ele fala do momento específico em que as espécies eucarísticas se transformam no corpo e sangue de Nosso Senhor. E a teologia da epiclese, né? Para quem não sabe, a epiclese é a invocação sobre os dons, quando o sacerdote impõe as mãos sobre os dons eucarísticos e aquele ali, então, para nós católicos, acontece a transubstanciação. Cabasilas, ele entende que a transubstanciação acontece na invocação do Espírito Santo, porque assim como aconteceu no ventre da Virgem, o Espírito Santo que fez com que o Verbo se encarnasse, os sacramentos, não só a Eucaristia, mas todos os sacramentos e a eficácia sacramental, só é possível porque ela é profundamente pneumatológica, isto é, cheia da graça do Espírito Santo. Então, Cabasilas, ele contribuiu, ele esteve no Concílio de Trento, né, interessante a sua visão. Sim. E eu dizia que ele foi considerado um padre ausente no Concílio Vaticano II, por quê? Pensamos bem uma coisa. Nicolau Cabasilas, ele nasce em 1320 e morre em 1379. Ele foi contemporâneo de São Tomás de Aquino. Certo. O seu tio Nilo Cabasilas, ele foi um grande apologeta da ideia, por exemplo, da questão da filioque, que nós não vamos entrar aqui. Mas ele tinha um amigo que chamava Demétrio Sidônio, só para a gente entender como que era a cabeça desse homem. Eles cresceram juntos e eles foram educados pelo tio. Então, foram formados por esse tio, que viveu no Monte Athos e que tinha no Monte Athos a espiritualidade do exicasmo. Lembramos que exicasmo é a espiritualidade oriental, a espiritualidade sobretudo ortodoxa, né? A gente conhece, por exemplo, o terço bizantino, né? Que não é, lembra um pouco, mas não é bem assim. Combusquini? Exatamente. Né? Onde você... Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, né? É a oração do coração chamada. Até mesmo você pode, eu dou uma indicação, quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, poderia ler o livro O Peregrino Russo, que vai explicar um pouco sobre essa espiritualidade do Oriente. Certo. A espiritualidade do Oriente, do exicasmo, quem colocou na mão do povo foi Cabasilas. Olha só que interessante. Por quê? Porque ele começou a perceber uma coisa naquele tempo. A ideia de santidade que se tinha, pelo menos naquele mundo ali, estamos falando da Idade Média, minha gente,
era que ou você se tornava padre, ou você ia para o mosteiro, ou você se tornava monge ou monja. E assim era um modo de poder se viver a santidade. Quem ficava no mundo, estava no mundo. Ele falou, não, está errado isso aqui. Eu não quero ser padre, não é essa a minha vocação. Não quero ser monge, não é a minha vocação. Passou alguns períodos para poder entender a vocação sua ali, no Monte Athos entendeu que não, que ele tinha que estar no mundo. Certo. Como leigo, laicos, né? E foi interessante que ele começa então, aquilo que ele aprendeu com o seu tio, ele começa a reunir nas casas pequenos grupos. Eu estou falando do 14º século, minha gente. Aonde ele falava assim, eu vou trazer um mosteiro para dentro da casa de cada bizantino, de cada pessoa. E aí ele espalha isso tudo. Então, essa ideia de poder trazer, né, porque como quando nós falamos da fé vivida pelo mundo oriental, nós não estamos falando que eles vivem melhor do que a gente, minha gente. Mas o modo como eles vivem nos ilumina, e o modo como nós vivemos ilumina também a eles. Certamente. Isso daí é muito tranquilo, isso é o princípio de toda a relação entre pessoas diferentes. Aliás, isso dá para ver claramente a providência de Deus ao longo dos séculos, né? Despertando belezas, riquezas, santidade, de diversas formas, maneiras, vocações, e compõe uma maravilha que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Né? Exatamente, exatamente. E aí você tem aqui, por exemplo, como que eles entendem... Você perguntava como eles entendem, por exemplo, o conceito de pecado. É isto. Certo. E de salvação. O homem caiu, aconteceu uma ferida terrível. Essa ferida é incurável. Aí é analogia, eles vão usar bastante analogia nisso. Por que eles usam analogia? Porque eles estão falando na catequese. E aí a ideia da teologia grega, bizantina, a teologia oriental, é essa ideia da teologia da estese teológica, da estética teológica. Estética teológica, gente, a estese significa experiência. Eu não posso estudar sem eu tocar o sagrado. Então, é a experiência que Tomás de Aquino fez. Muitas vezes a gente tem a tendência a colocar em Tomás, a reduzir Tomás a um racionalista. Tomás foi um grande místico que nós tivemos na igreja, por isso que foi um grande gigante. Sim. Tomás de Aquino, se você pegar a Suma Teológica, qual que é a teleologia, isto é, a finalidade da Suma Teológica, se você perguntasse para Tomás, é a santificação, é a santidade. Ele começa explicando na Suma Teológica sobre a criação e ele termina sobre a redenção para explicar isso para nós. E quem são as referências dele? Agostinho, ele vai falando alguns nomes ocidentais, mas se você for ver, a maioria é do mundo oriental. Por que do mundo oriental? Estou dizendo, o mundo oriental, minha gente, eu estou dizendo no sentido dos padres capadócios, dos padres gregos, Basílio, São Gregório de Nazianzo, e aí os grandes que defenderam a fé de uma maneira muito forte. E aí uma lista de doutores da igreja, né? É os grandes, né? É verdade. Só um parênteses aqui rapidinho no começo da sua resposta, você usou a expressão divina liturgia, só para ficar claro. Exato. Divina liturgia é a maneira na qual os bizantinos chamam a Santa Missa, né? Divina liturgia é a mesma coisa que Santa Missa, mas é uma maneira como eles se referem a isso, né? Só para ficar claro aqui, para que a gente não se perca. Bom, a gente está aprendendo muito com essas riquezas, com essas belezas. Você falou também aqui, deu o exemplo de Tomás de Aquino, em relação que ao final das contas o objetivo era a santidade. Isso está presente de muitas, diversas formas, em tanta coisa que a gente pode olhar dentro da igreja. Mas eu já vou pular aqui talvez uma etapa do que nós combinamos aqui da nossa pauta, para aproveitar esse gancho. Quando o bizantino usa a expressão divinização, o objetivo é o mesmo que de Tomás de Aquino? Ele está falando da mesma coisa? É a mesma coisa. Explica pra gente então o que é divinização. Divinização nada mais é do que o ápice da salvação. Então, nós pegamos aí, eu dizia sobre o pecado, o homem pecou, caiu, machucou, teve a ferida incurável, não encontrou nenhum remédio. Então, na plenitude dos tempos, Deus se faz remédio, se derrama nas feridas do homem, porque ele é o remédio, mas também é o médico. Então, esse Deus que ao se derramar nas feridas, ele não se derrama de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A ideia é sempre da interioridade, desse mistério que vem de dentro, a palavra própria metanoia voltar para dentro, está nisso. Em que Deus, em Jesus Cristo, salva o homem da sua condição de pecado, de uma morte eterna, não é a morte biológica, mas a morte eterna. Que de alguma forma também aparece em outros ramos da teologia como segunda morte. Segunda morte, que também, é a pior. Pois é. Que é essa que Adão deveria ter medo.
Cristo veio salvar Adão, minha gente. E aí a gente não vai entrar em discussões aqui. Mas qual que importa? A bios ou a zoé que eu expliquei para vocês antes? Ele veio devolver a zoé. Adão, ele morreu perdendo a zoé, né? Biologicamente todos nós morremos. Então, ao terminar então esse processo de salvação, assumindo em si mesmo, veja, quando Isaías 53 nos diz que Cristo assumiu sobre si as nossas dores, a nossa vida, por exemplo, para um grande contemporâneo de Cabasilas, que se chamava Giuseppe Brienio, que também bebia da mesma fonte, ele vai dizer o seguinte: esse assumir as dores é assumir a minha vida. A vida humana é cheia de dores. A vida humana é sofrimento. A vida humana você é hoje e amanhã não é mais. Então ele assume isso, ele que é eterno, ele que não tem princípio e não tem fim, entra no tempo, mas ao entrar no tempo traz o Kairos. Ele que é o detentor de todas as coisas, que criou o universo, criou tudo, depende de um pai para dar de comer para ele. Ele que é a providência precisa de um homem para poder alimentá-lo. Esse mistério aqui é o princípio de divinização. Porque a divinização nada mais é, a santificação nada mais é, do que a graça santificante para nós, no mundo latino. Para eles vão chamar de sinergia, de colaboração. Também com a graça, essa energia, essa vida de Deus em nós, e a sinergia que é, na verdade, a resposta que eu dou. A colaboração com a graça e é a sinergia. E a graça em si é a energia, ou a vida, né? Essa força de Deus em nós. No mundo grego, se você for olhar, por exemplo, os mitos antigos, e eles estão olhando para essa realidade, porque eles são gregos, por exemplo, tem Olimpo. Qual era o sonho de um grego? Subir ao Olimpo e morar lá com os deuses. Mas era impossível, você não podia chegar perto do Monte Olimpo, porque você poderia morrer. Teve alguns, como Hércules, que teve que fazer tantos trabalhos para poder chegar, e aquilo que os gregos vão chamar de apoteose, que pela sua força você se eleva, você consegue, pelos seus méritos, subir. A apoteose é isso. Já para os padres gregos, vai dizer, não existe apoteose com Deus. Ele desceu. Quando eu não conseguia nem andar porque eu estava ferido, ele veio até mim, me encontrou, me pegou nos braços, eu sou a ovelha perdida que ele encontrou, que colocou nos braços e me levou de volta para casa. Interessante que Santo Irineu de Lyon, pelo qual também os bizantinos têm como referência, e é do mundo latino, é um padre latino, vamos dizer assim. Sim. Você tem essa ideia, por exemplo, quando Irineu fala na sua obra contra as heresias, ele diz, aquele pastor que foi buscar a ovelha perdida é Adão, e as 99 que ficaram, quem são? Os anjos. Porque existe mais anjos do que homens, essa é a ideia, mais ou menos, da analogia através do Apocalipse, né? Ele buscou e levou a gente de volta. A divinização nada mais é do que Deus que assume também a minha vida escatológica, aquela vida que não tem fim. Ele me salvou, fez eu me tornar aquilo que era para ser antes, depois da queda, mas com o remédio não de fora, mas dando si mesmo, não administrando remédios de plantas, mas dando seu próprio sangue, dando a sua vida de novo. E aí já não é, por isso que a segunda criação é mais profunda e maior do que a primeira, porque na primeira você tem a realidade de algo exterior, é como que a ideia, né, do mito da criação, que Deus ele vai juntando o barro, a água, os elementos de fora. Mas ao criar você pela segunda vez, através dos sacramentos, através da sua cruz, é dentro dele, imerso nele. Por isso que nós temos que viver na igreja. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. E aí entra toda a dimensão eclesiológica. A divinização, então, é o quê? É o ápice de tudo isso. É a santificação do homem. É a ação do Espírito Santo constantemente, que a partir do momento em que desce em Pentecostes, não nos abandonará mais até que nós não cheguemos à plenitude daquela vida, que é a vida beata. São Tomás de Aquino, quando fala da vida beata, está falando de divinização. E uma questão bem rápida sobre São Tomás é que quando nós falamos sobre santidade para Tomás de Aquino, santidade para São Tomás de Aquino, minha gente, é uma virtude da religião. O que é virtude? É hábito.
Por isso que São Tomás de Aquino vai falar sobre os graus de perfeição. E o grau maior de perfeição, que é a caridade, o amor. Um santo é aquele que amou. Um santo é aquele que deu a sua vida, a exemplo de Cristo que se deu totalmente. Portanto, todos aqueles que estão no céu fizeram a experiência de experimentar uma vida dada e recebida ao mesmo tempo, e que vivem eternamente cantando um dom imerecido. Porque caíram, mas foram salvos. Porque feridos estavam, mas encontraram o remédio médico. E hoje vivem eternamente, não ao lado ou na frente do trono de Deus, mas em Deus. Divinização é isso. Maravilhoso, que coisa linda. Olha como a igreja é bonita demais nessas tuas tradições, né? Porque a gente está falando, obviamente, dos mesmos mistérios, da mesma fé, do mesmo credo, como eu disse aqui várias vezes. Mas né, a maneira, as expressões, né? E ainda vale lembrar, né, se você me permite, que Tomás de Aquino, obviamente, principalmente nos conceitos de virtude, ele bebeu muito do próprio Aristóteles. Né? E Aristóteles, obviamente, vem desse mesmo mundo grego, era grego. Era grego, né? A gente está dizendo, obviamente, de uma cultura que foi cristianizada por Tomás de Aquino, né? Olhando lá para o mundo antigo grego, mas que, de certa forma, as referências se encontram. Exatamente. Né? E ainda assim, para a gente ainda aproveitar bem os momentos finais aqui do nosso programa, o próprio conceito do homem, a gente pensar mesmo do ponto de vista antropológico para essa realidade dos bizantinos, ainda vindo de uma cultura que é tão influenciada pelos gregos, você acabou de citar, né, daquela questão do antigo, né, do antigo relacionamento dos gregos com os deuses mitológicos. O que é o mito? Bom, o mito não é um nada, né? Alguém que olhando para as forças da natureza ou para outras coisas presentes na vida daquela cultura, se cria uma imagem, o homem cria uma imagem de um ser mitológico, que nada é um mito, né? Mas que o próprio homem atribui a esse mito poderes divinos. Então, assim, tanto a questão da visão desse homem acaba sendo influenciado nessa realidade. E para encerrar, para passar a palavra para você, que no entendimento desse homem e de tudo que a gente está dizendo aqui, como está presente também essa ação extraordinária do Espírito Santo para os bizantinos. Resume isso para a gente. Veja, não só para os bizantinos, mas para toda a cultura oriental. Você é diácono. E o diácono, numa liturgia oriental, ele é fundamental. Tanto que nós temos Santo Efrem o Sírio, que era considerado a cítara do Espírito Santo, porque cantava o tempo todo, né? Você canta? Eu tento. É um diácono que deu certo. É um diácono que deu certo. Santo Efrem deu certo. Não, mas essa é a ideia, porque o diácono, ele tem essa característica do Espírito. É interessante que para alguns bizantinos, eles vão, sobretudo nas homilias, se eu não me engano, o próprio Zizolas vai falar um pouco isso. Zizolas, ele é da tradição ortodoxa grega, mas ele disse isso a respeito do sacramento da ordem, os três, né? Você tem o bispo, o pai. O bispo tem a paternidade. O presbítero é o Cristo, é o persona Christi para nós falamos isso. Não fala isso nunca para um ortodoxo, que ele vai te arrancar a cabeça, no sentido da persona Christi como nós entendemos. Mas o diácono é aquele que está no meio, que coloca a mesa, que é a ligação entre o presbitério e o povo, entre a assembleia, é que serve. O Espírito Santo, ele tem uma referência muito forte à figura diaconal, porque ele é servo. Nós esquecemos muito a respeito do Espírito Santo, nós perdemos muito a referência deles. Então, para os bizantinos, a terceira hipóstase, a terceira pessoa divina, ela serve o homem para que o homem que era chamado a servir a Deus, aprenda com ele como que tem que servir. É muito louco, dá até um bug no cérebro, porque você fala Deus ensinando, o patrão ensinando o servo a servir o patrão, né? Então, tipo assim, como um pai, como uma mãe que vai pegar a criança e vai dizer, olha, vem cá, eu vou te ensinar como que você vai aprender a ser um pouco melhor, como que você vai aprender a ser meu filho. Então, o Espírito Santo, ele tem essa graça, seja na liturgia. Lembremos que a palavra liturgia, minha gente, significa também a ação do povo, ou a obra do povo, a obra das pessoas. Quando um oriental diz divina liturgia, ele está simplesmente dizendo que a ação que eu estou fazendo de ir à Santa Missa é divina. Você saindo da sua casa e indo até a sua paróquia para poder celebrar os santos mistérios, né, os sacramentos, você está, na verdade, agindo divinamente. Por quê? Porque você que foi feito para essa teoria, essa teose, essa divinização, é absorvido por esse Deus que assume a tua vida. No final das contas, se eu pudesse resumir o que é divinização, eu diria que divinização
é simplesmente a porta da casa da Trindade aberta com uma mesa posta para você sentar e Deus que fala assim, aqui você tem chave, uma cópia da chave para você participar da nossa vida quando você quiser, para sempre. Isso é divinização. Que lindo. E ainda, para reforçar essa questão tão bonita que você falou aí do diaconato, nas ordens menores, né, no Ocidente, que a partir da década de 70 acabou resumindo que hoje, por exemplo, quando um candidato ao sacerdócio, ou até mesmo ao diaconato, vai receber as ordens menores, ele recebe o acolitato e o leitorato. Né? Isso também acontece às ordens menores no Oriente, porém, há presente outras ordens menores, como do próprio cantor. Né? Você recebe a ordem menor de cantor, né, que você depois você eleva de cantor a subdiácono, subdiácono, diácono. Isso acontece nas tradições orientais até hoje. Né? Eu, quando fui ordenado no rito maronita, recebi essas ordens menores, né, ali no momento da celebração, de uma maneira... Porque tem essa realidade, né, de alguém que vai cantar a liturgia, de alguém que vai servir a liturgia dessa maneira. E ainda uma outra realidade bonita dessa ideia do cantar para os bizantinos, especialmente na tradição bizantina liturgia, você não vai encontrar instrumentos, você vai encontrar a vocalização muito presente. E há uma nota sustentada pelos bizantinos, toda vez que vão cantar, né, quando você vai ouvir, por exemplo, fica aquela nota sustentando, por exemplo. Né? Isso significa o íson. Né? Esse íson é o sopro do Espírito Santo na liturgia. Deus, que forte. Né? É bonito demais. Então, assim, é tão profundo e rico. Gente, nós estamos dizendo de belezas da tradição católica. Lindo. Beleza da tradição. Você que é aqui no Brasil, por exemplo, que gostaria de ver uma divina liturgia celebrada, né, do ponto de vista católico, que a gente pode comungar, que a gente pode, inclusive, participar, você pode, por exemplo, quem sabe um dia conhecer uma das paróquias greco-melquitas que tem no Brasil, em São Paulo, Fortaleza, por exemplo, né? Ou até mesmo, principalmente quem é do estado do Paraná, né, os ucranianos católicos que guardam a tradição bizantina também, que tem inclusive 2 eparquias. Eparquia é a mesma coisa que diocese. Tem 2 dioceses no Paraná. Né? Então, Curitiba, União da Vitória, tantas cidades no Paraná que você vai encontrar isso. Então, uma coisa belíssima que está presente, inclusive, no Brasil. Professor, olha só, o tempo voou, eu sabia que isso ia acontecer. Né? Tem algumas questões que a gente acabou até correndo um pouquinho aqui, mas agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. E já combino aqui para uma outra oportunidade você vir contar para a gente outras belezas, outras riquezas aí dos seus estudos. Parabéns, viu, pelos seus estudos, pela sua família. Obrigado. Você é casado, você tem filhos? Tenho 2 filhos, o Daniel e o Lucas. Eu quero dar um abraço para minha esposa Lilian, que está aqui, está assistindo, me permitiu de poder estar aqui. Isso mesmo, está certíssimo. Então você continua servindo na Aliança de Misericórdia, né? E continuando seus estudos agora no doutorado, mas você vai voltar para Roma para continuar seus estudos? Não, eu na verdade já voltei para o Brasil e agora as coisas, terminei todos os créditos do doutorado, vou fazer tudo aqui e depois defender as teses lá. Que bom, então vai ficar mais perto aqui de casa agora, Isso, né? Graças a Deus. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Foi uma honra muito grande receber você aqui. Eu vou falar você porque você é jovem, né? Posso chamar de você, não estou falando com respeito não. Não tá mas mesmo. Obrigado mesmo, viu? E de fundo do coração a gente conta assim com a tua presença em outras ocasiões. Com muita alegria. A gente vai encerrar o nosso programa, então, pedir para o diretor colocar algumas imagens de algumas celebrações bizantinas, né? Para a gente olhar um pouco, né? E também ouvir um pouquinho de uma canção bizantina, né? Especialmente com esse exemplo que eu dei agora há pouco do sopro do íson, né? Na música, né? Que é essa ideia de manter uma nota soprando o Espírito Santo. Isso é profundo demais, isso é católico, isso é belíssimo, e a gente pode encerrar o programa ouvindo um trechinho, né? de uma canção como essa, e também vendo algumas imagens de algumas celebrações do rito bizantino. Lembrando, curtam a página do Programa Eclésia nas redes sociais, né? Não deixe de curtir a página do Programa Eclésia nas redes sociais. Assim a gente divulga o nosso programa através das redes sociais, né? Eu disse aqui durante o programa, às vezes você perde um conceito. No bloco 2 aqui, o professor falou de novo do conceito de bio e zoé. Se você perdeu o primeiro bloco, está explicadinho isso, né? Então você pode assistir lá, tanto no YouTube da Rede Século XXI, quanto na página do portal da Rede Século XXI do Programa Eclésia, os programas estarão disponíveis. Acompanhe também o Facebook do Programa Eclésia, o Instagram do Programa Eclésia, enfim. Assim a gente fica sempre unido, tá certo? E divulgando esse nosso trabalho. Então, dê uma olhadinha nessas imagens antes da gente encerrar. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens.
Senhor, abri os meus lábios, e a minha boca publicará